Fala, engenheiros e arquitetos! Hoje nós vamos falar sobre orçamento, nessa série que nós estamos fazendo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, assista! Agora nós vamos falar, nesse exato momento, sobre 12 etapas de um orçamento que eu considero muito importante, porque são nessas etapas que ocorrem muitos erros. Então, vamos começar? Nas 12 etapas? Primeira etapa. Primeiro, o que você precisa? Diante dos seus projetos já elaborados, todos os projetos que eu digo, realmente com todos os detalhes necessários, tá? Onde ali a gente enxerga tudo que nós precisamos para construirmos. Então, o que a gente precisa? Planejar. Planejamento, ou seja, fazer levantamento, né, dos materiais. Nós precisamos o quê? Da especificação dos serviços. A especificação dos materiais. Então, através de um projeto bem feito, nessa hora do planejamento, nós estamos analisando, né, qual é o tipo de serviço. Vou utilizar, por exemplo, um sistema construtivo de concreto armado, de madeira, de estrutura metálica, né? Então, quais são a mão de obra necessária para esse projeto? Quais são os materiais, né? Como eu falei, dependendo do sistema construtivo, vai nos levar a determinados materiais. Materiais também que nós temos que pensar já no acabamento, tá? Como que vai ser feito, né? Toda a obra com os materiais diversos, dependendo, por exemplo, de solo, dependendo do local, dependendo do clima, dependendo também dos acabamentos do padrão, né? Se é baixo padrão, médio padrão, alto padrão, tá? Então a gente falou aqui, ó, das 12 etapas, ó, planejamento, especificação de serviços e especificação de materiais. Agora o quarto que nós vamos ver é a quantificação. Nós precisamos quantificar. Então, o quanto, né, desses materiais levantados, especificados durante o projeto, que nós vamos precisar. Então, quantos metros quadrados, por exemplo, de revestimento cerâmico? Quantos metros cúbicos de concreto nós temos nessa obra? Ok? E assim por diante. Também quantificar a sua equipe. Dimensionar a sua equipe de serviços. Cada serviço vai ter o seu, né, especialista e a quantidade de pessoas trabalhando ali, dependendo do prazo da sua entrega, ok? Então, vamos lá. Quinto, é a programação, tá? Então, diante disso, nós temos que começar a programar, ou seja, essas atividades elas têm um tempo de duração, vão ter um início e um fim. E esse início, muitas vezes, né, ela depende de outras atividades, tá, precedentes para você poder iniciar. Por exemplo, você não vai poder pintar uma parede se não tiver a parede já com um reboco pronto, tá? Então é uma sequência onde você vai fazer a programação dessas atividades. Diante disso, tá, aí eu começo a enxergar a necessidade de quando eu preciso dos materiais, quais os materiais preciso, a quantidade, tá? E aí sim, agora eu já tenho todos os dados para fazer a coleta de preços. Tá? Então, dentro de um orçamento é fundamental que você tenha os preços reais da sua região. Então, por exemplo, né, se eu estou aqui no centro do estado de São Paulo, eu tenho um determinado preço de areia, de pedra, né, dos acabamentos, dos materiais de acabamentos. Talvez quem esteja lá no Nordeste, né, no interiorzão, lá no sertão, talvez tenha algumas facilidades que eu não tenho aqui, tem alguns materiais mais baratos. Ou, às vezes, pode acontecer de ter materiais mais caros também por outras situações locais. Então, tudo isso tem que ser coletado, realmente, fuja de tabela pronta, tá? Fuja, veja também, por exemplo, coleta, no caso também, dos custos da mão de obra, tá? A mão de obra é muito interessante, muitas vezes a gente vê no WhatsApp, pessoal no grupo, um grupo que é feito com profissionais do Brasil inteiro, e aí uma pessoa pergunta assim, quanto vocês pagam a mão de obra de um pedreiro? Isso é uma resposta que não tem, a não ser que você saiba exatamente o local, né? E você tenha conhecimento daquele local. Porque dependendo, né, da onde você está, existe um valor de mercado, ok? Então é muito importante a coleta de preço, tanto dos materiais como da mão de obra, que seja feito na sua região, tá? Para que você adote no seu orçamento, ok? Aí sim, você tendo todos os valores, né, de preço, o custo daquilo lá, em relação a materiais e mão de obra, você começa a fazer a composição, né, dos custos, ok? Por exemplo, um concreto armado, ele é composto de pedra, areia, cimento, ferragem, a forma, né, então madeiramento, a mão de obra que vai executar
né, essa concretagem, né, o lançamento, né, desse concreto, isso vai compondo então o custo do metro cúbico do concreto, ok? Assim, esse é um exemplo, como tem lá o custo do metro quadrado de um piso de porcelanato. Então tem o material, né, tanto o revestimento em si, a argamassa, rejuntes e a mão de obra, né, especializada para fazer o assentamento desse material, ok? Vamos lá. Aí a gente tem o que? A composição dos custos e através da coleta de preço, né, dos custos diretos, tá? Que é aquele custo que vai ser executado ali na obra mesmo, com o pessoal que está ali ligado ao envolvimento direto na obra, por isso é custo direto. Só que aí nós vamos precisar também, tá, dos custos indiretos. A gente não pode deixar de colocar no orçamento algum dos custos, porque senão depois vai ter uma falha. Então, aonde estão esses custos indiretos? Os custos indiretos estão, por exemplo, num vigia noturno, tá? Que de repente essa obra ela tem um determinado porte, né? Ela precisa ter mais segurança, tem muito material ali, né? E aí então é necessário um vigia noturno. É necessário, por exemplo, um motorista que leve materiais e traga, né? Ou mesmo funcionários. Esse é um custo também indireto, porque não está diretamente na obra, mas ele dá apoio à obra, tá? Às vezes um almoxarife, né? Então tem algumas funções que causam esse custo indireto. E é importante dizer que além do custo indireto, nós temos também que colocar no nosso orçamento o BDI, ou seja, né, os benefícios, o lucro, tá, que você espera dessa obra, como também as despesas indiretas, tá? Eu já tenho falado isso, falei nos vídeos anteriores. Se você ainda não sabe a diferença de despesas indiretas, de custos indiretos, vou falar mais uma vez. Tá? Então, as despesas indiretas são aqueles custos, por exemplo, do escritório central, né? De uma secretária que você tem no seu escritório, de telefone que você tem, de um aluguel do seu escritório central, né? De taxas e impostos que geram do seu escritório central. Diferente dos custos indiretos, ok? Custos indiretos é o seguinte, você vai ter, se houver a obra, se houver uma obra, você vai ter os custos indiretos ligados a essa obra. A despesa indireta, tendo obra ou não, você tem que manter o seu escritório. Essas despesas para manter o seu escritório são despesas indiretas, independente se há obra ou não. Então, aí você vai vendo quantas etapas são importantes. Vamos agora para nona. A nona é o cronograma financeiro. Então, diante disso, você já tem os seus custos diretos, custos indiretos, tá? BDI, aí você consegue montar o seu cronograma financeiro. Ou seja, como que a obra vai ser desenvolvida, tá? E o fluxo de caixa, né? O que você tem que ter como um capital para disponibilizar ali para que você toque essa obra com tranquilidade, né? Com um caixa suficiente, tá? E o momento, né? Não só, então por isso que é financeiro, não é econômico, não é só a obra fica em 500 mil reais, não. Como que esse 500 mil reais vai ser gasto, né? Durante um período e como que ela vai ter, né? Que vai ser colocado esse dinheiro em qual momento e para quê. Então é um cronograma realmente financeiro, né? Durante um período, os gastos, por exemplo, de mês a mês, ok? Então aí nós vamos para a décima, tá? Que é o cronograma, na verdade a 11ª, cronograma do controle do cronograma, tá? Então, por exemplo, a gente precisa, durante a obra, aí já é, né, o fator já do orçamento sendo executado durante a obra. Então, nós vamos acompanhar a obra com o cronograma na mão. Aquele cronograma que a gente fez, tanto o físico como o financeiro. E aí nós vamos controlar, né, o gasto da obra para que realmente termine a obra com aquele valor orçado, inicialmente, aquele valor aprovado pelo cliente como possível de ser gasto, ok? Então o controle desse cronograma é fundamental. E a programação, que vem por último, que é a 12ª etapa importante, é muitas vezes alguns ajustes que nós temos que fazer durante a obra, tá? Esses ajustes financeiros é justamente, se nós estivermos controlando, né, quanto a periodicidade for menor, mais fácil você ver o momento que pode estar fugindo do seu orçamento. Aí você já age, né? Você já toma providência para que isso não acabe, né? Muito acontece em várias obras que não tem esse controle, quando vê, chega no final da obra aí que percebeu que gastou o dobro, né? Então é importante já perceber durante a obra, através de um controle, que passou um pouco, o que eu preciso fazer para recuperar isso, aonde que eu posso
né, corrigir, melhorar as compras ou até mesmo substituir algum material para que eu entre novamente dentro daquele orçamento esperado, ok? Então, ó, vou repetir aqui porque para não ficar confuso, tá? As 12 etapas do orçamento: planejamento, especificação de serviço, especificação dos materiais, quantidade, né, dos serviços e materiais, a programação das atividades, a coleta dos preços, composição de custos dos serviços, custos indiretos, BDI, cronograma financeiro, o controle do cronograma físico e financeiro e depois a reprogramação. Se você gostou, faça o seu joinha e nos acompanhe. Esse vídeo faz parte de uma playlist, né, de vários vídeos que nós denominamos como desafio, ok? E se você quiser assistir, nos acompanhe no canal do YouTube principalmente, que ali é muito mais fácil você assistir, tá? Aonde a gente está falando sobre diversas coisas e inclusive sobre orçamentos. Até o próximo vídeo!